Queria, primeiramente, agradecer a Marina Rossi pela presença, deputado Júlio Lopes e deputado Reginaldo Lopes. A ideia é que a gente faça um debate completamente dinâmico para a gente envolver um tema que eu acredito que foi muito bem explicado pelo professor, que é a reforma tributária e como que a reforma tributária pode combater, ajudar, né, numa pauta de reduzir o preço da energia, reduzir o preço dos combustíveis e, dessa maneira, aumentar a produtividade do país e, assim, reduzir o impacto inflacionário, que é tão ruim, né, para os brasileiros, para as empresas também. Então, a ideia é que a gente faça um bate-bola. Então, eu vou pedir aos deputados e à Marina, né, para que fiquem bem à vontade para trazer suas ideias. Vou trazer algumas provocações para que realmente, em cima dos debates atuais da reforma tributária, a gente possa pensar no futuro, nessa energia do futuro. Então, vou começar com a Marina. A Marina já foi apresentada aqui o seu currículo, o seu trabalho que foi feito no Ministério de Minas e Energia. E, se possível, Marina, né, na sua fala, eu gostaria também que você pudesse compartilhar com a gente como que é o atual cenário, né, do setor de energia, especialmente na formação do preço da energia, não somente para quem está ofertando, comercializando energia, mas para o consumidor, porque o consumidor paga tão caro assim. Hoje a gente vê que 40% do custo da energia são encargos regulatórios ou são tributos. A reforma tributária vai resolver, e eu tenho essa expectativa, eu tenho essa confiança, de que a reforma tributária vai trazer uma simplificação que vai melhorar o custo da energia para o país, apesar da gente continuar olhando, né, para a necessidade de não onerar insumos energéticos, por exemplo, como petróleo, gás natural e a geração termoelétrica, né, que é feita com gás natural, com carvão mineral também. E dentro desse cenário, vou passar a palavra à Marina, para que em 5, 7, 10 minutos você possa trazer a sua visão econômica, né, sobre os principais desafios na formação do preço eficiente, né, do custo de energia. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu até estou atualmente fora do setor elétrico, então até foi interessante voltar aqui e relembrar a minha experiência no Ministério de Minas e Energia, e até vejo algumas pessoas com quem convivi lá. E a ideia aqui é um pouco, hoje até vejo mais inflação do que energia, né? Mas minha experiência no Ministério me permitiu, com um olhar econômico, ter um diagnóstico do que eu acho que são as distorções ou o problema da gente ter talvez uma energia barata e uma tarifa cara, né? Então, eu diria que, assim, né, o setor elétrico foi desenvolvido pensando numa matriz praticamente hidro, e na matriz hidro você tem todos os atributos ali embutidos, então, de certa forma, é fácil fazer a gestão disso, né? E à medida que a gente foi expandindo a matriz, para adicionar outras fontes, que acho que é um movimento importante, né? A gente tem que, claro, aproveitar o nosso potencial aí solar, eólico, é muito importante, mas a maneira como isso é feito é muito importante também, né? A gente tem, eu como economista, né, fiz doutorado na importância do conteúdo informacional do preço, né? O sinal que o preço dá. E o preço é muito importante para sinalizar os investimentos, né? Então, quem é aqui da economia real sabe que para a decisão de investimento a gente olha assim para retorno e o preço é muito importante. E muitas vezes, na hora de estimular alguma fonte específica, muitas vezes a gente acaba distorcendo o preço. E esse sinal de preço ele fica falho. E aí, às vezes, a gente até migra para uma expansão que às vezes não é a ideal, porque, de certa forma, esse sinal estava ali distorcido, né? E aí, quando a gente passa a ter uma matriz que tem mais fontes intermitentes, a gente tem novos desafios, né? Então, quando estive no Ministério, a gente estava lá, já tinha sido feito o primeiro leilão de reserva de capacidade, a gente estava trabalhando em fazer um segundo, e isso é resultado exatamente dos novos problemas, né? De você ter que fazer atendimento de ponta. E aí, o que eu diria é que antes você tinha um preço de energia, como era tudo hidro, esse preço já embutia todos os serviços, né, ofertados pela hidrelétrica. Mas, à medida que a gente tem novas fontes, esses serviços, eles são distintos, né? Então, você tem a despachabilidade, um outro atributo. E a gente, o consumidor, né, como o Felipe mencionou, só vê o preço final, a energia que chega em seu lar. Mas, obviamente, para quem opera o sistema, a gente viu aqui o preview do videocast, e eu acho ali a fala do Cioc, do Barroso, de todo mundo, é exatamente nesse sentido, né? De que hoje a gente está com um preço só, mas, na verdade, a gente tem mais de um bem, né? Ou mais de um serviço. Isso é muito desafiador. É muito desafiador porque a gente acaba tendo várias distorções.
E aí, então, eu acho que um movimento que certamente aí, o setor elétrico, na figura do Ministério, DPE, ONS, tem feito é justamente tentar separar esses atributos para a gente conseguir extrair um sinal de preço melhor, né? Então, se a gente tenha, né, eu agora, hoje em dia, eu faço macroeconomia e penso no preço da energia, impacto da inflação, e aí a gente olha ali a bandeira tarifária, etc. Mas, na verdade, assim, a gente tem um problema ali de operar esse sistema muito por conta da gente não ter um bom sinal de preço para esses serviços, né? Então, eu acho que, como foi falado aqui na apresentação do videocast, eu acho que todas as fontes têm o seu valor, têm uma importância, e eu acho que, inclusive a térmica, né, porque a gente vê que no atendimento de ponta é o que atende. Eu acho que o que é importante é como formulador de política pública, seja na figura do legislativo, na figura do executivo, e também os técnicos e as pessoas do setor que contribuem aí com conteúdo, com a análise técnica, de mostrar em como fazer com que a gente tenha sinal de preço correto. E aí, entrando para a parte de tributos, obviamente não sou especialista em tributária, deixo aqui para os especialistas e as pessoas que estão acompanhando isso de perto, o Zé Roberto, mas como economista, né, ou seja, que dá muito valor para o sinal de preço, eu digo, né, toda vez que a gente muda um tributo, a gente precisa pensar que isso vai mudar preço relativo. Então, como o Zé Roberto bem pontuou, isso vai mudar incentivo a investimento ou não. E aí é uma decisão se é esse movimento que a gente quer fazer ou não. Aqui eu estou falando só do ponto de vista de que é importante a gente ter essa visão, né? Como a gente fala em economia, eu acho que é importante a gente ter uma visão de equilíbrio geral. Ou seja, a gente entender que às vezes a gente quer resolver um problema aqui, a gente, não, vou fazer isso aqui. E de repente tem o que a gente chama de unintended consequence, né? Porque a pessoa vai reagir de outra forma na decisão de investimento e acaba tendo um impacto, às vezes, diferente do que a gente imaginava. Por isso é muito importante a gente estudar tudo de uma maneira global e entender para onde que pode escorrer se a gente não mapeou. E o que a gente chama em economia de efeito de equilíbrio geral é justamente esse efeito que vem dessa mudança de preço relativo. Então, a minha fala aqui sobre a parte de energia é isso, que eu acho que quando passei lá e vi os desafios do setor, eu acho que é um problema exatamente de sinal de preço, né? E aí, quando você olha os encargos, é muito disso, né? Encargo de serviço de sistema, quem que paga por isso, né? Quem que deveria pagar? Todo mundo deveria pagar? Como que o Barroso comentou aqui, tem como a gente fazer com que cada fonte internalize isso, né? Ou seja, sua contribuição para a matriz. Então, eu acho que, certamente, o setor, pela minha experiência no setor, tem muita gente qualificada que pode aí contribuir nesse debate de formulação de política pública, né? E antes de encerrar a minha fala, eu só falaria assim, né? Complementando, acho que o Zé Roberto pontuou muito bem, eu falei que hoje em dia eu faço muito mais inflação. E a inflação de energia, exatamente, é muito perversa. Por quê? Porque, como o Zé Roberto muito bem pontuou, ele mostrou gráficos aqui, sei lá, a energia elétrica residencial é quase 4% do IPCA, mas o IPCA é um consumidor representativo, né? Se você pegar para as camadas mais pobres, é muito mais alta. E quando você olha o efeito indireto, é muito maior, né? Porque o bem industrial, o serviço, tudo tem energia elétrica. Então, acaba sendo tem um efeito muito deletério, né? E acho que, como brasileiro aqui, a gente não precisa defender do quão nocivo é a inflação, né? Quem viveu aí a hiperinflação e depois a gente tem todo um histórico de todos os níveis de inflação e a gente sabe as consequências. E aí, obviamente, né, uma vez que a inflação já ocorreu, é muito difícil de você corrigir, porque, obviamente, ninguém aqui pode defender controle de preço ou nada do tipo. Então, é muito importante, antes de tomar uma medida que possa ter impacto inflacionário, a gente realmente refletir sobre ela, né, para tentar antecipar esses movimentos. Então, a minha fala inicial era só para dar um pouquinho aqui do meu diagnóstico e minha visão econômica. Obrigado, Marina. Vou passar a palavra agora ao deputado Júlio Lopes. E, se possível, acredito que dentro da fala da Marina e até a apresentação do professor José Roberto Afonso, ficou muito evidente a importância das fontes firmes de energia, né? A nuclear, uma delas, a termoelétrica movida a gás natural, a carvão mineral, e também
a importância de você integrar a geração de energia ao setor de petróleo e gás. A gente precisa aumentar a nossa produção de petróleo, a nossa produção de gás natural, e isso demanda, obviamente, uma política, né, setorial de planejamento energético que esteja alinhado também com a política tributária. Eu gostaria que o senhor, com a sua experiência no setor, seu conhecimento de um estado produtor de petróleo e gás, também que tem uma importância na geração termoelétrica, pudesse compartilhar essa visão, o quanto que a simplificação que a reforma tributária vai trazer e realmente vai trazer para as operações das empresas, pode contribuir com o planejamento tributário, com o planejamento estratégico do setor. Bem, muito boa tarde a todos. Quero agradecer aqui o Marco Sintra a possibilidade do convite, dizer que é uma honra estar aqui na Casa da Energia. Mas eu quero começar a pedir a vocês que rezem, porque o CNPE vai decidir pela continuidade ou não da obra de Angra 3. E se não o decidir pela continuidade da obra, Jucá, nós perderemos bilhões em um conhecimento estratégico absolutamente extraordinário, que o Brasil é um dos 6 únicos detentores no mundo. Nós somos um dos pouquíssimos países do mundo que detém, enfim, a tecnologia do enriquecimento de urânio faz até 20%. Só 6 países do mundo podem fazer. E eu fiz uma palestra ontem, professora, lá na UFRJ, aliás, o ministro Bento estava lá também, e a gente vê aqueles estudantes, Reginaldo, absolutamente desesperados, porque estão se formando em energia nuclear e não veem o seu futuro, Pedro, à distância, em função da iminente decisão de descontinuidade dessa obra, que já foi deixada de lado durante quase 30 anos. Tem uma usina exatamente igual a essa, irmã gêmea dela, na Finlândia, que hoje é responsável por 4% da produção da energia da Europa inteira lá. Ela é irmã dessa. É um pouquinho maior que essa, na verdade é 1640. Mas está lá funcionando, já está funcionando há 3 anos, e a gente aqui ainda não decidiu retomar essa obra, que não tem custo, viu, Renan? Era bom explicar lá na Fazenda, explicar para todo mundo, que não tem custo para o orçamento do Estado. Inclusive, o ministro Silveira tem sido muito hábil em construir uma alternativa até de desembarque da Eletrobras nessa área, que permitiria ao governo não ter nenhum ônus, inclusive, na continuidade da obra, porque será tudo em Project Finance e a gente teria uma perspectiva enorme. Quero chamar a atenção também aqui, Marcos, o fato do presidente americano ter confirmado o Chris Wright para ser o seu homem de energia, que é o cara do fracking, que é o cara do shale gas, que é o cara da Liberty Energia, que é uma das empresas de maior sucesso dos Estados Unidos nessa área, que permitiu os Estados Unidos a fazer toda essa recuperação na sua posição estratégica na área de petróleo e gás, e que é também um dos maiores investidores hoje no Small Nuclear Reactor. Ele é não só investidor, mas também membro do conselho da empresa, e ele fará, então, um forte investimento nos Estados Unidos pelos pequenos reatores nucleares. E é uma área que o Brasil tem toda a tecnologia, toda a possibilidade, e, infelizmente, ainda não tomou a decisão estratégica de avançar. Eu quero dizer que, graças a Deus, a Petrobras tem um contrato fechado com a FRJ para o desenvolvimento de pequenos reatores para energização dos cabos submarinos de prospecção em alta profundidade, e isso é um estudo importantíssimo que a gente precisa aqui parabenizar. Quero dizer da impedância e da falta de cabimento, né, da colocação do imposto seletivo sobre petróleo e gás, né, Reginaldo? A gente já conversou sobre isso. Graças a Deus eu tive lá a possibilidade de lutar muito, Jucá, era 1%. A gente conseguiu lá uma guerra danada reduzir para 0,25%, mas 0,25% de uma bobagem continua sendo uma imbecilidade. Então, não é porque é 0,25% que é menos danoso e menos consequente. A gente precisa, sim, da reforma tributária. A gente acredita fortemente, né, Pedro, que isso vai ajudar muito ao país a fazer uma reforma estrutural, e nós viveremos melhor em função da reforma tributária que estamos fazendo, mas viveremos tão melhor quanto menos burrice fizermos e extinguir a seletividade do gás, da energia e de tudo aquilo que foi insumo energético, como aqui falou o brilhante professor José Alberto Afonso, é no mínimo
absolutamente desejável do ponto de vista intelectual. Não precisa nem... É uma questão de opção intelectual. Não dá para tributar a energia, principalmente no seu insumo mais básico. Mas aí tem outras questões que eu acho que também fugiram à reforma tributária e que a gente precisa enfrentar. Eu tenho conversado muito com a PIR, já falei muito com o Reginaldo. A gente tem uma evasão na área de tributação de energia, sobretudo na área do combustível, que é absolutamente inaceitável. O Brasil perde dezenas de bilhões na arrecadação sobre combustíveis. E nós fizemos uma proposta de um PL, que, graças a Deus, até o ministro Silveira adotou, e nós, se Deus quiser, vamos ter um parecer favorável lá na Comissão de Energia, porque a gente precisa, sim, ter um acompanhamento digital, online, de toda a cadeia de suprimento do petróleo. Porque a evasão é uma coisa inacreditavelmente grande. Eu quero até parabenizar aqui, porque o nosso almirante Saboia vai sair da ANP, e ele tomou uma decisão corajosa de descontinuar uma fraudadora contumaz, que fraudou dezenas de bilhões de reais, e somente agora, depois de uma posição corajosa da ANP, e nossa, de muito combate nosso lá, trabalhando também para fazê-lo possível, essa formuladora foi extirpada do mercado. E quero também parabenizar a Justiça do Brasil, Reginaldo, porque, heroicamente, a Justiça de São Paulo e a Justiça do Rio de Janeiro confirmou em 4 decisões sucessivas esse afastamento dessa empresa, que é um dano ao Brasil. Mas não é só ela. O que tem sido feito de hábito é você trocar o CNPJ e endereçar o mesmo problema, inclusive, Jucá, colocando anúncio no jornal, que nós estamos impedidos, mas as nossas práticas comerciais e os nossos contratos seguirão valendo. País de doido. E aí eu queria falar de um outro custo que me parece não endereçado aqui, mas é o custo da energia brasileira, é o custo Brasil, é o custo dessa administração do IBAMA. É uma loucura. Nós temos uma das mais competentes companhias de petróleo, aí eu quero saudar o meu Estado, parabenizar os investidores, parabenizar aqueles que estão fazendo essa extraordinária empresa que é a Prio. A Prio hoje é a 2ª maior empresa de petróleo do Brasil, responsável por mais de 140 barris por dia. E a Prio tem um campo chamado Darro. Esse campo está há 4 anos, 5 anos para ser legalizado e, pasmem os senhores e as senhoras, é um campo maduro, explorado pela Petrobras, é um campo cansado, é um campo velhinho, que é só retomar, ministro Bento. E está lá o IBAMA pensando se vai dar essa licença. E mais grave do que isso, tem o poço de... Como é que agora está me faltando o nome aqui? Tartaruga, enfim. São 3 poços que eles têm lá. Os poços entraram em manutenção preventiva corriqueira. Vocês acreditam que o IBAMA agora dá licença de manutenção também? Ele está com pouca coisa para fazer lá. Certamente tem nada para fazer. Aí resolveram agora que vão dar licença de manutenção. Então, o poço entrou em manutenção. Como entrou em manutenção em junho, está parado agora até dezembro. Sabe qual é o custo disso? 100 milhões de reais mensais para a companhia que está com a sua exploração paralisada, porque o IBAMA resolveu tirar licença agora de manutenção de postos de petróleo. Então, amigos, nós estamos falando aqui num seminário sobre impostos. Isso é o verdadeiro imposto. Isso é a verdadeira massacre sobre a companhia, sobre o exercício do livre empreender no Brasil. Queria deixar essa fala aqui e dizer que eu estou a serviço das senhoras e dos senhores na Câmara Federal. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Júlio Lopes. Considerações importantes. O campo é Tubarão Martelo. Obrigado, deputado Júlio Lopes. Considerações importantes de quem realmente conhece o setor de petróleo e gás. Realmente é um setor que, como foi demonstrado, o Brasil está chegando ao risco, né, de voltar a ser importador de petróleo, né, e não pode onerar suas exportações e também não pode viabilizar os novos projetos para descoberta de novos campos ou retomada e revitalização dos campos atuais. E trazendo isso para a reforma tributária,
Eu vejo que a reforma tributária continuo defendendo de que a reforma tributária trouxe avanços muito importantes para simplificar, para reduzir burocracia, para trazer uma neutralidade de incidência tributária, mas especialmente aqui faço o reconhecimento, né, ao trabalho que a reforma tributária fez de não onerar investimentos. A manutenção do REIT, manutenção do Repetro, são essenciais para uma janela de desenvolvimento do setor e de uma janela de competitividade na produção de petróleo e geração de energia. Mas isso, obviamente, tem que ser acompanhado com outras medidas que também estão na reforma tributária. Acho que o reconhecimento de incluir o cashback e o cashback de energia e de gás natural é extremamente importante para que os cidadãos, né, mais vulneráveis tenham acesso a uma energia barata e não a tarifa cara, e, ao mesmo tempo, possam também descarbonizar o seu consumo de gás de cozinha, como a professora Cristiane sempre defende, migrando de gás de cozinha de LP para, por exemplo, o gás natural canalizado. E isso a reforma tributária trouxe, vai permitir, vai desenvolver o setor de gás natural. Mas realmente cria uma preocupação com a incidência do imposto seletivo. A Câmara dos Deputados estabeleceu esse teto 0,25%, que é muito importante que o Senado mantenha ou o exclua, né? E, ao excluir, preserve, portanto, a competitividade no nosso setor de energia e da geração de energia firme. Então, fazendo esse reconhecimento, cumprimentando o trabalho do seu deputado Júlio Lopes, passando a palavra ao deputado Reginaldo Lopes, para que realmente possa trazer essa visão de como a reforma tributária, ao simplificar, né, uma cadeia longa, como é a cadeia de energia no Brasil, e aí melhorar a competitividade da indústria, pode, de alguma maneira, também ajudar a combater a inflação na energia e também nos combustíveis. Então, boa noite já, né? Boa noite para todos e todas. Júlio, estamos dividindo aí nos últimos tempos várias mesas e assuntos. Marina, prazer. Gostei muito da sua fala. Um pouco sobre diversidade de matriz, né? Mas um único custo. Talvez um pouco contraditório, né? Felipe, amigo, colega, e agradeço o Instituto Pensar em Energia pelo convite, Marco Sintra. Quero iniciar dizendo que não é simples sair do modelo que nós temos hoje, em especial do modelo tributário sobre consumo, para um novo modelo moderno, simplificado, transparente, sustentável, como foi construído até agora. Então, não tem essa simplicidade, mas além desse desafio, eu acho que a gente ousou também em permitir revisões do nosso sistema a cada 5 anos. Eu acho que isso é uma conquista da reforma tributária e do preceito constitucional 132. Por quê? Todo mundo conhece, o Jucá está aqui, nosso, deve ter sido líder de governo de várias matrizes ideológicas, um craque, sabe muito bem que não é fácil, Júlio Lopes também, grande articulador, construir nessa temática, nesse tema que envolve todos os setores econômicos, toda a sociedade, convergência. Tanto é verdade que a última foi em 65. Se fosse fácil, já teríamos aprovado, né? Então, perto dessas dificuldades, é evidente que nós avançamos muito. E o principal avanço, de fato, é ter um sistema tributário que não impeça investimentos. Um país que tributava investimentos, né, transformava os investimentos mais caros que o resto do mundo, numa economia aberta, isso era um absurdo, né? Tirar, talvez, 80% do custo do país, se a gente for colocar em uma matriz de custo, a gente tem problema de infraestrutura, de formação profissional, mas o resíduo tributário em todos os estudos, complexidade, administração, resíduo, não devolução de créditos, chega na casa até talvez de uns 80%, não é coisa simples. E se tem um setor que de fato foi contemplado do ponto de vista da injustiça que o atual sistema traz, é o setor industrial. Eu sempre falo que a indústria errou na propaganda, né? Falando e deixou uma marca que seria o setor mais privilegiado com a reforma. Não, na verdade, esse sistema de cumulatividade transformou o país
dificultou o país de ser um país de valor agregado do ponto de vista econômico. O país foi se tornando aí uma economia primária exportadora. Não tem problema algum ser uma economia primária exportadora, mas, de fato, para a gente produzir riqueza, é preciso trazer as nossas inteligências para o setor primário. E nós temos muita inteligência. Somos um país com muitas pesquisas, temos uma potencialidade extraordinária, temos talvez aí 50% do nosso parque, da nossa potencialidade industrial ociosa, justamente porque nós perdemos nesses últimos 40 anos competitividade por causa dessa acumulatividade tributária. Então, Felipe, eu acho que a gente vira a página. Nós estamos entregando para a sociedade um novo sistema muito moderno, muito tecnológico, né? O Júlio Lopes trabalha sempre com a digitalização, o mundo mais moderno. Eu sou também desta matéria, nós criamos até um grupo de trabalho para estudar a digitalização de todo o governo. De fato, o nosso sistema tributário vai ser muito tecnológico, muito digital, né, a partir da capacidade de apurar e recolher, repartir e devolver parte dos impostos para toda a sociedade brasileira, seja para o setor produtivo, seja para as pessoas de menor poder econômico, através do cashback. Isso é um salto grande de qualidade, sair do pior sistema para o sistema mais moderno. Evidente, a verificar, né? Nós melhoramos muito, deputado Júlio, o sistema de split payment na regulamentação na Câmara. Criamos 3 modalidades, né? A modalidade inteligente e automática, que vai apurar nas nuvens se tem saldo ou se não tem, e não alterar o fluxo de caixa do setor produtivo, descontando só aquilo que complementa aquela contribuição no ato de pagamento, lógico, tudo que for feito por meio de pagamento. Mas também criamos um simplificado, que é evidente que o modelo de negócio, né, comércio, por exemplo, que não é taxado em 26,5%, são geradores e recebedores de crédito, então vai cobrar da margem de lucro daquela atividade econômica, e geralmente é 4%, 5%, então não tem sentido você reter no ato de comercialização 26,5%, você estaria criando ali um custo financeiro, né, alterando o fluxo de caixa desse estabelecimento do comércio, por exemplo, supermercados. Mas ainda criamos até um manual, né, permitindo a proteção do crédito, que era uma grande demanda da sociedade empresarial. Se o crédito era pago, se o crédito era financeiro. O crédito financeiro levou o Brasil a ser um país também campeão de fraudes, vender crédito. Só essa tecnologia, olha que algo interessante. A Fazenda, eles calculam, junto com o Banco Mundial e vários modelos matemáticos, que essa tecnologia vai dar um gap de conformidade de 4% a 3,5%. Eu aposto que é mais de 5%. Quando você combate sonegação, fraude e inadimplência. O Brasil tem quase um PIB nas procuradorias, nas fazendas, seja no município, no estado ou na União. Um PIB. O mundo não tem mais de 1% do seu IVA, do Imposto sobre Consumo, judicializado. Agora, são impostos que alguém pagou. Se alguém não está pagando, quem está pagando para aquele que não pagou. Porque na tributária, né? Eu não sou tributarista, sou economista, dizem que tem uma máxima. Quando todos pagam, menor carga tributária. E nós vamos resolver isso com a tecnologia. Nós vamos trazer a tecnologia para ajudar na manutenção da arrecadação, diluir esta contribuição para todos os setores e combater fraude, sonegação e inadimplência. E, ao mesmo tempo, é a mesma tecnologia que vai fazer o Brasil ter um sistema tributário que no mundo é neutro, alíquota para todo mundo, mas ser neutro do ponto de vista da literatura moderna, de enfrentamento à desigualdade, que nós temos que compreender que o Brasil é um país muito desigual, um dos mais desiguais. A gente inventou e criou o maior cashback do mundo. Eu sei que a sociedade desconfia, como o empresário desconfia, que nós vamos devolver o crédito automático, de maneira inteligente. O cara fica olhando assim, será? Porque hoje ninguém recebe crédito, principalmente do ICMS. Da União ainda paga ali depois de 4 anos, enrola bastante, mas judicializa e ainda recebe. Agora, nós vamos devolver automático.
Os resíduos nós vamos devolver em 30 dias, mais 15 para pagar, se tiver conformidade. Mas você convencer um cidadão que acha que não paga imposto sobre consumo, que ainda vai receber esse imposto de volta, eu sei que não é fácil, a tarefa é fácil. E muitos não compreenderam o papel extraordinário de você pegar um imposto, uma reforma atrasada, mais de 60 anos, o Brasil deveria ter. De fato, o ICMS nasceu para ser um IVA, para não ter cumulatividade. O erro do Roberto Campos Avô foi que ele admitiu isso, que criou um manicômio tributário, foi justamente por não ter feito um comitê centralizado de arrecadação. Coisa que a gente teve que dialogar muito com os governadores para compreender. Porque se cai no Estado, no Tesouro Subnacionais, até na União, não é mais devolvido. Começa o rompimento da não cumulatividade tributária. Então é evidente que o Brasil, de forma atrasada, mas cria um sistema conectado, alinhado com as boas práticas internacionais sobre tributação de consumo, mas eu diria mais, porque às vezes a gente fica com um complexo de inferioridade, mas nós estamos mais avançados ainda. Por quê? Primeiro, porque nós vamos ousar a fazer esse tema de recolhimento, apuração e distribuição de maneira digital. Então isso vai nos reposicionar. Eu sei que quando eu levei toda a nossa GT que eu coordenava na primeira etapa da reforma tributária, da PEC 2, quando nós falamos para a Secretaria-Geral da OCDE, os 38 países, cara, a verificar. Mas não duvidam da capacidade tecnológica do país. O Brasil tem um dos melhores sistemas bancários do mundo. E o Brasil tem o pagamento simultâneo, que é o PIX, que muitos estão tentando fazer. E temos um sistema também, até de falar que divide alguma opinião, mas o voto eletrônico, etc, etc. Não é isso? Então, de fato, ao criar nesse sistema, e quando o povo perceber que todo mundo vai receber, cashback na energia vai ser automático, no botijão de gás vai ser automático, no gás canalizado, no esgoto, na água, para 94 milhões. O imposto vai ser por fora, não vai ser por dentro. O cidadão vai pagar, vai comprar, vai pagar e vai receber de volta. E ele vai saber o que ele está pagando. O aumento de cidadania fiscal, cidadania tributária, será extraordinário. Isso cria consciência política para o futuro. Talvez nas próximas candidaturas presidenciais vai ter alguém falando, se eu for eleito presidente, eu tiro 1% da alíquota do IVA. Ou se eu for presidente, eu vou aumentar 1%, porque eu quero colocar todas as crianças de 0 a 3 anos nas creches. Não sei, mas o importante é que vai fazer parte do debate, isso vai ser visível para toda a sociedade. Então, eu acho isso de ganho extraordinário. O que pode ocorrer? Se a gente tivesse feito a opção de uma alíquota única, ao invés de uma alíquota de 26,5%, os estudos apontam uma alíquota de 19%. Mas não foi essa opção. E não foi essa opção porque nós vivemos numa desconfiança, numa polarização. Todo mundo desconfia. E o pobre também desconfia que não vai receber. E quem defende os mais pobres também acredita que não vão ser devolvidos em forma de cashback os impostos. Então, e como o Brasil também tem uma desigualdade enorme, tem vários níveis de desigualdade de renda, não dá também para defender que só tem pobre dentro do cashback, dentro do cadastro único. Então também, eu mesmo, que defendo só o cashback como forma de progressividade sobre o imposto de consumo, eu acabei recuando. A partir do momento que, na Constituição, na emenda 132, nós conseguimos garantir só para o CAD único a devolução de impostos. E eu compreendo que quem ganha 2 salários, 3 salários, 4 salários, são também pobres, são de renda pequena, renda baixa. Então, acabou que a combinação de alíquotas diferenciadas com o cashback demonstra para esse momento ser mais equilibrado e mais justo. Mas o correto, na minha opinião, é eliminar todos os modelos favorecidos, todas as alíquotas diferenciadas, todos os regimes específicos, ir para uma alíquota única e devolver tudo em cashback de maneira progressiva. Quem tem maior renda recebe menos e quem tem menor renda recebe mais. Isso é possível quando a gente transformar o projeto do Júlio Lopes, que o único documento nesse Brasil é CPF,
e cruzar tudo, não precisa ter CPF, não precisa ter título de eleitor, não precisa ter passaporte, não precisa ter certidão de nascimento, tudo é o CPF. Nós já temos, né, a Receita Federal do Brasil muito moderna. Isso acabaria com aquilo que os economistas sonham, né? De combater a economia subterrânea, a economia informal. Deve ser mais de 2 trilhões no Brasil. Se a gente multiplicar uma carga tributária de 30, nós estamos falando de 600 bilhões, resolve o ajuste bem resolvido. E tudo isso é possível se a gente implementar esse modelo de devolução ampla através do cashback para todo mundo. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, eu sou super otimista com a reforma tributária. Nós estamos dando um salto de qualidade extraordinário. Depois da criação do real, é a maior reforma para a economia brasileira. É a reforma mais estruturada para a economia brasileira. Tanto que é uma reforma que está fora da polarização política. É uma reforma que ganhou uma característica de Estado, é uma reforma do Estado. É uma reforma ecumênica, todo mundo apoiou, todas as matrizes políticas. E é uma reforma que tem uma obrigação de entregá-la agora até dezembro. Nós temos que sancioná-la, porque seria muito arriscado deixar para que o ano de teste fosse depois das eleições de 26. O novo presidente precisa entrar já com o sistema em curso de transição. Porque nós não podemos morrer na praia. São quantos anos de trabalho? Nós temos que também garantir a todos os setores produtivos tempo para ajustar suas tecnologias, porque não é só a mudança do comitê gestor ou da Receita Federal do Brasil do ponto de vista do spread de prêmio. É todo mundo, é todos os meios de pagamentos, todos setor financeiro de todos os setores econômicos do país. Isso tem impacto, tem custo, tem tempo. Então, por isso nós precisamos desses próximos 2 anos. Mas eu quero dizer aqui, estou muito otimista. Se eu pudesse resumir uma palavra, por que o Brasil desindustrializou, eu diria que foi por causa do nosso sistema de cumularidade tributária, nosso sistema tributário. Então, se isso tiver de verdade, o que eu acho que vai acontecer com o Brasil? O Brasil vai se tornar novamente competitivo para que o mercado interno... Imagina, o Brasil é o único país que a sua indústria nacional, a sua economia, o setor econômico nacional paga mais imposto do que a economia, os setores internacionais. Não tem lógica um produto importado ser mais barato que o produto nacional. Segundo, também nós vamos permitir vender para fora com valor agregado de uma forma desonerando total a exportação. E você fala, e o imposto seletivo? Né? Eu acho que o imposto seletivo, na Câmara, eu fico à vontade para dizer que quando nós votamos a emenda constitucional na Câmara, não tinha o imposto seletivo para esses setores. O Senado entendeu que era importante, também deve ter ali um pouco de equilíbrio da alíquota de referência, a partir do conjunto de modelos favorecido, específico e alíquota diferenciada, e se optou, então, pelo imposto seletivo no setor de óleo, gás e petróleo e minério. Muito bem. Limitamos, então, de 0% a 1%. Essa foi a limitação constitucional. E nós, da Câmara, fizemos uma opção, né, ouvindo todos os líderes, da alíquota de 0,25%. Aí tem vários debates, né? É verdade também que se a gente, dentro do acordo que nós fizemos, do Acordo de Paris, se a gente não tributar o contribuinte poluidor na origem, diz que o Acordo de Paris nos permite, então, permite os países importadores cobrar também no destino. Então, esse é um acordo que está estabelecido. Então, é um debate que nós temos que continuar. Né? Podem, no futuro, voltar a zero, se isso realmente tirar a competitividade, né, do setor. Eu acho que não, porque se a gente colocar numa matriz de preços, vou dizer assim, eu acho que a reforma ela diminuiu muito a carga tributária para esse setor, né, que nós estamos discutindo aqui de energia. Ela diminui muito a carga tributária. Então é isso. Também à disposição para a gente continuar a conversa. Mas se me permite fazer uma provocação muito rápida para a Marina, para o deputado Lopes e para o deputado Reginaldo Lopes, que aqui nós temos o relator da reforma tributária, temos um economista de inflação e temos, para corrigir até uma injustiça, né, de não ter mencionado antes, o autor do Repetro, quem trabalhou muito pelo Repetro foi o deputado Júlio Lopes, para que, dentro desse contexto de atrair investimentos, simplificar a tributação e combater a inflação via energia, em 1 minuto, muito rápido, o que pode ser feito
para que realmente a energia não seja, novamente, né, um fator inflacionário para reduzir a competitividade da nossa indústria e também para não onerar os brasileiros no consumo, né, desse item tão essencial como que é a energia. Marina, por favor, depois o deputado Júlio Lopes, depois o deputado Reginaldo. Bom, eu vou seguir aqui um pouquinho na linha do que é o que eu conheço mais e tal, e acho que a exposição aqui dos deputados foram ótimas. Bom, eu acho que para a gente, pensando no setor elétrico, né, pensando nas diferentes fontes, eu acho que é muito importante a gente, reforço, né, entender qual é a contribuição de cada fonte, e aí entender que, por exemplo, em uma transição energética, claro, a gente quer matriz limpa, mas a gente já tem uma matriz limpa, como o professor Zé Roberto falou. Então, é muito importante entender se a gente, às vezes, pode estar onerando uma fonte que tem um serviço importante para estar ali para o sistema, né? Então, acho que é importante. Eu diria que é a gente olhar de uma maneira global ali para os impactos dessas medidas. Eu vou insistir um pouco que, na minha visão, o que se precisa fazer é estender a tributação aos setores que dela estão escapando nesse momento. E eu acredito piamente, até porque tenho acompanhado muito, que nós teremos mais do que suficiente para fazer face a esse 0,25%. Não tenho dúvida. Então é o seguinte, a Cris está aqui, ela foi com Cefaz. Ela convenceu todos os governadores que tem que colocar 100% de cashback no IBS. Se é para reduzir custo para os mais pobres, para os mais vulneráveis, é a devolução dos impostos pagos. Nós fizemos a nossa parte. É lógico que nós fizemos um acordo, quero ser justo, com todos os governadores, que o acordo era o seguinte, 20% era o piso de devolução, não um teto, mas que isso seria de responsabilidade, lógico, de acordo com o equilíbrio fiscal de cada estado, né? Inclusive também municípios que têm cota à parte dentro do IBS, seria uma decisão aí dos legislativos municipais e estaduais. Então, olhando assim a curto prazo, é evidente que eu acho que a reforma já diminui custo, eu acho que ela vai diminuir preços, mas lógico que olhando a população que mais necessita, mais vulnerável, ampliar, entender que é um serviço essencial e ampliar para além da CBS, nós estamos garantindo 100% de devolução para 94 milhões de pessoas no CadÚnico, também permitir que o IBS possa devolver também os 100%. Então, fato, né? Segundo, evidente que eu acho que a gente precisa, acho que o Júlio pode nos ajudar muito nisso, é a gente combinar a estratégia, né, de desenvolvimento econômico do país com a estratégia de governança ambiental e também de burocracia. Se a gente não combinar, o Brasil vai ficar travado. O Brasil é uma potência. Nós podemos avançar. Então, acho que a gente poderia montar um grupo de trabalho, sabe, aproveitando que nós estamos discutindo ajuste fiscal, equilíbrio das contas públicas, também para conseguir isso precisa o Brasil crescer, produzir riqueza. Eu acho que a trajetória da dívida no Brasil, na minha opinião, só tem equilíbrio se tiver crescimento do PIB acima aí de 5%. Né? É muito difícil encontrar espaço para fazer cortes. Porque quando você vai olhar para o orçamento, né, esse ditado que o Estado gasta muito e gasta mal é slogan de campanha. Depois da campanha é difícil sentar lá na mesa e encontrar espaço para cortes. Nós estamos falando de PPC, nós estamos falando de salário mínimo, nós estamos falando de salário de aposentado, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de educação. Então, sempre é difícil encontrar espaço num orçamento que 8% só é despesa discricionária e 6% o parlamento é dono dele. É quase um presidencialismo híbrido já que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos fazer o Brasil produzir muita riqueza, potencializar, ser um país de valor agregado, superar essa armadilha da renda média baixa do povo brasileiro, fazer o povo ter uma renda maior e a economia vai crescer de maneira consistente. Para isso, tem que destravar o Brasil. Então, talvez o que precisamos colocar nesse pacote de ajuste é destravar o Brasil na totalidade para fazer os investimentos rodarem e produzir riqueza e emprego para toda a sociedade brasileira. Então, o Instituto está à disposição para contribuir com esse debate. O papel do Instituto é esse, é conscientizar a sociedade brasileira de que energia não é pecado, energia é desenvolvimento, energia está no dia a dia das empresas, das pessoas, e é através da energia que a gente consegue, talvez, criar, né, uma sociedade mais justa, menos cara para os mais pobres, né, e que ajuda a desenvolver, portanto, a nossa produtividade quanto esse país que tem essa vocação de gerar energia limpa, renovável, barata e não pode ser caro. Então, a gente agradece novamente a participação de todos e passamos a palavra para a continuidade do seminário. Muito obrigado.
Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.